O amor pela escrita e pela leitura, olha, posso dizer que nasceram comigo, porque é uma coisa que vem da minha casa. Quando eu nasci, meu pai tinha 50 anos. Então eu cresci assim com um contador de histórias maravilhoso do meu lado. Então o fato de você ouvir histórias já mexe com a imaginação. E meu pai era um leitor voraz, aquelas pessoas assim que liam de tudo, até bula de remédio. Então, quando eu fui para a escola, eu já fui com aquela vontade de saber ler aquelas coisas que meu pai tinha em casa. Os livros, as revistas, né, os jornais, né? E aprendi a ler muito rápido. E com a leitura, né, veio a escrita, e em poucos anos, quando eu dominei a escrita, eu comecei a rascunhar minhas historinhas. Então no colégio eu virei assim, eu não quero fazer redação, não, pede para a Lenilde para ela fazer. Então aquilo que as meninas detestavam, que fugiam, né, que achavam que era horrível fazer redação, eu adorava fazer redação. Quando eu fui para a faculdade, eu já tinha letras de música, né? Eu já queria ser jornalista por conta dessa vontade de dar vazão para essa literatura que eu ainda não entendia bem o que era, eu só sabia que eu gostava de escrever. Então, como na época não tinha curso de jornalismo aqui em Campo Grande, eu fui para a Faculdade de Letras. E lá no curso de letras, minha professora foi a Glorinha Sarrosa, de literatura, de língua portuguesa, e foi a pessoa que me apresentou assim, o universo da literatura brasileira, da literatura internacional. Então eu mergulhei mesmo fundo, né, assim, nessa vontade de conhecer, de ter minha biblioteca, de comprar livros. Às vezes, quando eu comecei a trabalhar, às vezes eu gastava meu salário inteiro em banca de revista e em livro. Meu pai ficava desesperado. Então, eu fui trabalhar em jornal, e no jornal as pessoas descobriram assim que eu gostava de fazer matéria de página inteira. Então me deram o caderno B. E a partir daí eu nunca deixei de escrever, mas sempre escrevendo profissionalmente. Então eu me tornei assim, algumas pessoas me apelidaram de escriba, né? Então eu virei escriba dos meus chefes, né? Escriba no trabalho, eu que redigia as correspondências, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o governador Dr. Wilson Barbosa Martins, eu era escriba do Dr. Wilson, então eu auxiliava na redação dos discursos, auxiliava na confecção de correspondências importantes para ministros, para presidente da República. Mais fundo no jornalismo, eu me interessei em fazer um curso de roteirista, então virei roteirista de televisão, de programas de TV, né? Vou dizer para você, o mais irreverente possível, sabe? Chamei atenção por conta disso, né? Com esse meu livro aqui, História Sem Nome, a começar pelo título, né? Eu, na época que eu estava com os originais, eu tive a oportunidade de mostrar algumas coisas para o Manuel de Barros, e assim, que era um grande amigo, né? E a primeira coisa que ele me falou, gostei do título, né? História Sem Nome. E assim, eu escrevo como eu falo. Eu gosto da linguagem coloquial, porque essa herança minha de ser filha de um contador de histórias, né, me fez uma contadora de histórias. Então eu quero escrever como se eu estivesse contando uma história para você, do jeito que eu falo. Então, às vezes eu tenho dificuldade com os revisores dos meus textos, porque eu estou trazendo uma literatura, assim, uma forma de escrever muito coloquial, muito despojada, né? O primeiro livro que eu, assim, imprimi, né, é esse aqui, que é o História Sem Nome, que é um livro que realmente eu ainda estou trabalhando a divulgação dele, porque eu, assim, ousadamente eu digo que ele ainda tem muita coisa para mostrar, para dizer. Eu participei de algumas antologias, né?
Uma delas é essa aqui, que a professora Maria da Glória Sarrosa com a Maria Adélia Menegaso lançaram, né? Então participo com um trecho aqui. Esse livro aqui, do Baú da Tia Lê, ele é quase que um livro de memórias, né? Da mesma forma como História Sem Nome também é um livro de memórias. Porque, por influência da Glorinha Sarrosa, que ela fez a apresentação desse livro, né? O professor Valmir Correia fez o prefácio, então eu acho que assim, eu estou muito bem apresentada, né, a responsabilidade, né? Humberto Espíndola tem um texto maravilhoso aqui de crítica, né, ao livro, então a recomendação aqui dos amigos me chama para a responsabilidade. Mas esse aqui mostra assim uma Lenilde Ramos muito antenada com o contemporâneo. Eu não quero ser aquela escritora tradicional de lançar um livro e o livro está aqui na mão. Eu quero e-book. Esse livro foi escrito na internet. Então, é o Baú da Tia Lê. Esse aqui a reunião dos meus poemas, né? Que já é assim, se esse aqui é longo, esse aqui é compacto, esse aqui é o minimalista. Porque eu procuro fazer um poema assim com 2 versos, 3 versos, né? Uma frase só, e eu chamo de poemas filosóficos, porque é uma forma de eu dizer o que penso poeticamente e tentar assim o mais profundamente possível eu atender. E aqui é o meu lado bem biográfico. Esses 2 álbuns aqui foi um trabalho maravilhoso feito pelo governo do estado. Inclusive quem coordenou também é um acadêmico aqui, o Américo Calheiros, né? Então aqui eu fiz a biografia do Paulo Coelho Machado, uma super figura da história de Mato Grosso do Sul, e fiz também a biografia do artista plástico Jonir Figueiredo. Então é uma coisa que eu adoro biografias, e nessa da realidade estou fazendo minha ponte para a ficção. Então por enquanto a minha obra é essa, e tem mais um outro começado, e é bem punk, viu? Aguardem. Cada vez vou ousando mais, né? Vamos ver onde vai chegar essa ousadia. Vem da vida, né? Vem da vida, porque a literatura, eu penso que é uma das formas mais maduras de arte. Não desmerecendo nenhuma outra expressão, né? Mas você chega num trabalho assim de arte visual, um trabalho de escultura, de pintura, né? Você chega, por exemplo, num trabalho de uma composição, né? De uma letra de música. Você chega num trabalho de cinema, né? Que já é uma arte que aprofunda bem o pensamento, mas a literatura eu acho que é mesmo vida, é conteúdo, né? Eu admiro, assim, jovens escritores. Eu admiro crianças que começam a escrever suas historinhas, seus poemas, porque já é uma prova de maturidade dessas pessoas, são espíritos maduros, né? Então, a minha maturidade, posso dizer para você que muito dela está aqui na minha literatura. Então, é vida mesmo. Olha, o começo é dramático. É dramático, né? Mas para me auxiliar nessa de escrever o começo ou fechar o livro, né, eu vi um documentário esses dias do Domingos de Oliveira, que foi um cineasta brasileiro já falecido, né, um roteirista maravilhoso e um escritor também. Ele dizia o seguinte, que você pode fazer um livro maravilhoso, né, mas o final dele tem que ser um impacto, tem que ser uma coisa surpreendente que as pessoas não imaginam. Então, alguns têm mais facilidade mais dificuldade no início ou mais dificuldade no final. Mas para eu amenizar essa dificuldade, eu faço um desenho do livro antes. Eu desenho todos os capítulos e aí eu vou recheando cada capítulo, porque eu já sei fazendo uma sequência. Pode ser que aquela sequência me diga, peraí, não é por aí, você dá uma mexida, né? Mas eu procuro ter um esqueleto para eu poder
preencher aquele esqueleto. Leia, 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 leia. Escreva, 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 escreva. Observe sempre, né? O escritor é uma pessoa que ele vive a vida dele, ele vive a vida dos outros, ele vive os acontecimentos, né? De repente, ele pode estar em qualquer lugar e ele observa uma coisa e aquilo é importante para virar literatura. E como fala Manuel de Barros, de repente nada do que é importante também serve para literatura. O desprezível serve para literatura. Tudo serve para literatura. Depende do olho, né? Olha, a pergunta mais difícil para mim desde que eu nasci é essa que você está me fazendo agora. O pessoal fala assim, qual é a música que você mais gosta? Qual é a comida que você mais, né, sei que, qual é a cor que você mais gosta? Não sei responder. Eu sempre digo, é o mais recente, tá? Então, o livro mais recente que eu li, que já tem algumas semanas, é o livro que se chama Solo. E é de um camarada que não é escritor profissional, vamos dizer. Ele é um excelente músico, compositor, arranjador, que é o César Camargo Mariano. Que as pessoas conhecem mais porque é o pai da Maria Rita, ele foi casado com Elis Regina, né? Eu não imaginava que o César Camargo Mariano tivesse tanta sensibilidade, tanto assim, talento literário. Olha, um livro que eu te falo que vai dar assim, uns 4 dedos aqui, umas 500 páginas, né? Mas é aquele livro assim que você começa a ler que você não para mais, você atravessa a madrugada, você em menos de uma semana você devora o livro, né? E é um livro biográfico, que é uma das minhas paixões, né? Então, me chamou a atenção ler um livro de um músico que se mostra talentoso na literatura e uma história de vida maravilhosa, maravilhosa. Então, esse recomendo, viu? Solo. Comprei num sebo por R$10, é um livro que vale 1 milhão. Então eu vou ler um poema meu, tá? Desse Imagens e Palavras aqui. Então é o seguinte: dia normal, deixo datas de lado e nado, me afogo, o fôlego me falta e volto. Nada como hoje. Eu sou Lenilde Ramos e estou em Campo Grande.online. Eu e vocês.